E aí, galerinha do Ministério Infantil Conectado, tudo bom com vocês? Beleza? Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos louvar? Porque louvar é muito bom! Ó, nosso primeiro cântico, a cada momento. Mas olha só, eu quero todo mundo tirando a cadeira, levantando, ficando em pé e fazendo... O gesto. Isso aí, não pode esquecer de fazer o gesto, hein? Vamos lá? Todo mundo, hein? Em todo momento temos que louvar ao Senhor. Vamos lá, cantando. Todo mundo! A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Ha, ha, ha. Aleluia, Ha, ha, ha. glória a Deus. Ha, ha, ha. Aleluia, Ha, ha, ha. glória a Deus. Todo mundo cantando. Cada momento, cantando na presença de Jesus. A cada momento, cantando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, Ao dormir, ao despertar. e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Ha, ha, ha. Aleluia, Ha, ha, ha. glória a Deus. Ha, ha, ha. Aleluia, Ha, ha, ha. glória a Deus. Agora, todo Eu mundo quero ouvir. orando. Vamos lá, hein? Orando na presença de Jesus. A cada momento. Orando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir E ao despertar. e andando. Pelo caminho. E andando pelo caminho. Ha, ha, ha. Aleluia, Ha, ha, ha. glória a Deus. Ha, ha, ha. Aleluia, Ha, ha, ha. glória a Deus. Agora, eu quero ver todo mundo dançando! Cada momento, dançando na presença de Jesus. A cada momento, dançando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao Dormir, ao despertar. e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Ha, ha, ha. Aleluia, Ha, ha, ha. glória a Deus. Ha, ha, ha. Aleluia, Ha, ha, ha. glória a Deus. Agora eu quero ver todo mundo pulando. Pulando, 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 pulando. A cada momento, pulando na presença de Jesus. Cada momento, Pulando na presença de Jesus. ao sentar, ao levantar, Ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, E andando. pelo caminho. ha, 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 Aleluia, ha, 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 glória a Deus. ha, 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 Aleluia, ha, 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 glória a Deus. Ha, ha, ha. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, todo mundo cantou aí que eu vi, hein? Muito bom. E olha só, o nosso segundo cântico fala sobre missionário. Nós podemos ser missionários. Você sabia? Todos nós podemos ser missionários sem viajar. Vamos lá, hein?
Não, calma. Tá ansiosa? Agora. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha escola, Manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar nas minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Todo mundo cantando, hein? Vamos lá, hein? Agora! Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Muito bom, galerinha! Foi muito bom louvar com vocês. Tchau! Tchau. Ei, crianças, como vão? Vocês ainda se lembram de mim? Eu sou a Radija. A gente conversou um pouquinho há algum tempo atrás, né? Bom, estou de volta para poder falar de um assunto muito importante, ainda sobre missões. Vocês já conheceram muitas histórias sobre missões, já conheceram muitos missionários, né? Nós lemos na Bíblia todas essas histórias e todos esses missionários e tudo que eles fizeram para que o nome de Jesus fosse levado por todo lugar. Bom, só que tem uma coisa que a gente precisa também entender, que as missões, elas não podem esperar, elas precisam ser feitas agora. Ela é urgente. Você sabe o que é uma coisa urgente? É quando alguma coisa precisa ser feita logo, ela precisa ser feita depressa. Então, missões é urgente. Bom, a gente viu na Bíblia todas essas histórias e a gente viu que Jesus, ele fez urgente as missões. No tempo que ele esteve aqui, aonde ele ia, ele estava fazendo missão, ele estava levando o nome dele para aquelas pessoas. Bom, quando uma vez, uma das histórias que muito importante que Jesus mostrou aos seus discípulos que a missão era urgente, quando ele estava fazendo uma viagem, ele resolveu passar por Samaria. Bom, Samaria não era um lugar que os judeus gostavam, porque os samaritanos e os judeus não se gostavam muito. Bom, mas Deus, ele gosta de todas as pessoas, não é? Jesus, ele não faz diferença. Para ele, todos podem ouvir o evangelho e receber o seu amor. Bom, quando ele estava passando lá, ele parou num poço. Ele ficou sozinho porque os discípulos foram lá arrumar comida. E aí, Jesus ficou lá no poço, sozinho. Quando ele estava lá, tinha uma mulher. Essa mulher que chegou era uma samaritana. E ela estranhou, viu ele ali, ela foi pegar água no poço, né? E aí ele falou assim que ele poderia dar água da vida. Se ela soubesse quem ele era, ele poderia dar água da vida. Ela não entendeu, mas Jesus explicou para ela. E aí ela ficou tão feliz porque ela estava com o mestre. E aí ela urgentemente, ela saiu correndo e falou: "Eu tenho que falar isso para todo mundo da cidade". Então ela voltou correndo para a cidade para poder contar para todas as pessoas sobre o mestre, sobre Jesus, que ela tinha falado com ele e sobre o que ele poderia oferecer para ela. E bom, nesse tempo, os discípulos chegaram com a comida, mas Jesus não estava querendo comer. E aí, os discípulos falaram: "Jesus, você precisa comer também". E Jesus virou para eles e falou: "Vocês falam que ainda falta muito para colher as ervas do campo, mas eu falo que os campos já estão prontos para ser colhidos". Eu não sei se vocês lembram, mas a tia Vitória leu esse versículo no domingo passado.
ele fala bem assim, está lá em João 4, no versículo 34 e 35. Vamos ler rapidamente, para a gente poder lembrar? Jesus falou assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejaram para a ceifa. Então, o que isso quer dizer? A ceifa é lá para quando vai colher, né, o trigo, que tinha muito trigo. Quando eles vão colher, o que está pronto, mas ainda nesse tempo ainda faltavam alguns meses para a ceifa ficar pronta. Mas Jesus quis dizer isso não para colher o que está no campo, mas sobre as pessoas. É que os campos, as pessoas estão prontas para receber o evangelho. E a gente não precisa esperar, porque elas já estão prontas e nós temos que ir lá e poder colher isso, e poder falar e anunciar o evangelho para essas pessoas, porque elas já estão prontas para receber. Foi isso que Jesus quis dizer. Então, ele falou aos discípulos, ensinou, a obra precisa ser feita agora, ela é urgente. Bom, um outro exemplo que a gente pode citar é de Paulo, né? Vocês se lembram de Paulo? Ele fez muitas viagens missionárias, né? Nós ficamos sabendo de algumas por aqui. E Paulo, ele viajou por vários lugares e ele não cansava, ele andava, ele pegava um barco, ele andava num jumento, ele ia a pé, ele dormia em vários lugares, ele foi preso várias vezes, mas ele não podia parar a obra, ele sabia que ele não podia parar porque a obra precisava ser feita, o evangelho precisava ser anunciado para todos os campos que ele poderia. E ele fez isso nos lugares que ainda ninguém tinha ouvido falar. Vocês lembram que a gente até leu que ele foi nos lugares que ainda nunca ninguém tinha ouvido falar sobre Cristo? Porque ele queria que povos não alcançados, vocês lembram dos povos não alcançados? Aqueles que nunca ouviram sobre o evangelho? Pois é, ele estava procurando povos que nunca tinham ouvido falar de Cristo, para poder apresentar Cristo para eles e apresentar esse amor maravilhoso, né? E aí, Paulo, ele fala assim, ó, lá em Romanos 10, nos versículos 17, 18, ele vai falar assim, não, no versículo 17 não, no versículo 13, ó, e 14, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que nada creram, em que não creram? E como crerão de quem nada ouviram, naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Olha o que ele está falando. Como que as pessoas vão ouvir se ninguém for lá pregar para elas? E como eles vão pregar se eles não forem enviados? Então, a missão ela precisa ser feita, porque a pessoa ela só pode se achegar a Cristo assim que ela ouvir sobre ele. Se ela não conhecer a Cristo, então elas vão morrer sem conhecer a Cristo. Então a missão é urgente, ela precisa ser feita agora, porque isso tem acontecido no mundo. As pessoas estão indo e não estão conhecendo a Cristo. Estão morrendo, estão ficando tão doentes e tudo mais, e está acontecendo tantas coisas e elas não estão conhecendo a Cristo. Então, por isso que a missão é urgente, que ela precisa ser feita logo, ela precisa ser levada para essas pessoas, para que elas possam conhecer esse amor tão maravilhoso que é o de Deus por nós, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E Paulo, a gente vê aqui também que ele estava com urgência na missão de que ele queria ir para todos os lugares. E aí, aqui até fala por tudo que ele passou para ele poder conseguir levar o evangelho a vários lugares. Olha o que ele fala. 5 vezes recebido lá em 2 Coríntios 11, nos versículos 24, 25, 26, 27. Ele fala assim, ó, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios,
em perigos de salteadores, em perigos entre precipícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Mas ele fala que ele só se gloria nessas fraquezas que ele acha que tem. Mas olha só o tanto de coisa que ele passou para poder pregar o evangelho de Cristo em todos os lugares. E ele está mostrando isso para a igreja. Ele está mostrando que qualquer sacrifício que a gente faça vale a pena. Porque vale a pena a gente falar o nome de Deus. Só que ele precisa ser feito. Será que a gente tem que esperar até a gente ficar grandão para poder levar o evangelho de Cristo? O que a gente pode fazer agora? O que a gente deve fazer, certo? Então, assim, vocês ainda são crianças. Então, mas assim, vocês podem tomar uma decisão agora. Vocês podem decidir, eu quero pregar o evangelho de Cristo, eu quero falar pro meu amigo do evangelho de Cristo na minha escola, com a minha família, com os meus amigos. Vocês podem falar. Vocês talvez para ir para outro lugar mais distante ou fazer coisas maiores, mais grandiosas, porque precisam ser mais velhos, podem esperar um pouquinho. Mas mesmo ainda crianças, vocês têm muito trabalho a fazer. Vocês também têm que entender que a missão é urgente e ela pode ser feita por vocês também. Então vocês podem falar de Jesus para todo mundo. E também vocês podem orar por aqueles que estão indo a outros lugares, pelos missionários. Certo? Lembra, essa semana vocês tinham que orar pelos missionários que a nossa igreja apoia, certo? Então, continue orando por eles, né? Lembrem-se deles sempre. E também ofertem. Vocês podem ofertar para que a missão chegue cada vez mais longe. Porque às vezes não é fácil chegar tão longe. Existem várias barreiras. Tem que pegar avião, tem que pegar um navio, tem que pegar um transporte, certo? E aí você pode ajudar dessa forma também, fazendo a sua oferta. Então, essas são as formas que a gente também pode ajudar. E que você, criança, pode ajudar. Não precisa esperar ficar grande, não precisa esperar ficar um adulto para poder ajudar. Vocês podem fazer isso agora, entendendo que essas missões são urgentes, que essa missão é urgente. A missão de Deus de levar o evangelho para toda criatura é urgente e precisa ser feita. Então, vamos lembrar disso, certo, crianças? Então, olha só, eu vou passar uma tarefa para vocês. A gente está acabando o mês de missão. Então, os missionários que vocês ficarem encarregados de orar, depois a gente vai lembrar qual é o de cada um, tá? Mas espero que vocês lembrem. Quem não recebeu, a gente vai dar um para vocês também. Então, essa semana a tarefa vai ser vocês escreverem uma cartinha. Pode ser um bilhetinho, pode ser uma cartinha que vai ser enviada para esse missionário que você está orando. Para ele saber que você tem orado por ele. Isso é muito importante. O missionário se sente muito amado quando ele recebe cartas das pessoas. Para saber que estão orando por ele e que sabe que tem gente lá com ele, junto nessa missão. Então, tá? Vamos fazer isso? Então, crianças, foi muito bom estar com vocês. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes, certo? E, quem sabe, vocês não vão ao Oriente Médio e fazer missões lá e a gente pode se encontrar, hein? Quem sabe? Orem por isso, certo? Então, olha, um abraço para todos vocês e foi muito bom. A gente se vê, hein? Mas eu estou aí presente na aula. A gente vai falar mais um pouquinho. Tchau!